Para desfazer o medo, é preciso parar de contribuir para confirmar a ilusão através de outras consciências, né? Ou eu aceito a expiação e eu paro de confirmar as ilusões por todos, então eu paro de ajudar os outros a confirmarem ilusões sobre eles mesmos, né? Ou então o medo não vai ser desfeito. Não existe um auto-reconhecimento para mim. Eu aceito nada real pode ser ameaçado e fica assim, nada real pode ser ameaçado. Aí quando vem alguém, traz um assunto e tal, tá cheio de ilusões, tá falando só sobre coisas que são irreais, e a consciência tá acreditando naquilo, e aí eu fico falando e fazendo coisas onde eu concordo com aquilo. Se eu ajudo aquele outro fragmento de consciência a se manter iludido, é porque eu também estou iludido, né? E aí entra o medo. Quando a gente começa a ouvir essas coisas, né, que é preciso parar de ajudar o outro a ser uma ilusão, que assim eu estou sendo uma ilusão com ele, quando a gente começa a ouvir isso, o que começa a surgir? Ó, vem rapidinho o medo da retaliação, que é o que fez a consciência vir ao mundo. Vem rapidinho o medo da punição, que é o que fez a consciência se fragmentar. Quando a gente pensa assim, ó, então eu tenho que prestar atenção em como é que eu falo, né? Como é que eu tô, se eu, ajudando o outro a confirmar a ilusão, tem que prestar atenção nisso. E aí você começa a prestar atenção, imediatamente a consciência começa a inventar histórias de como é que ela vai se comportar aqui. Mas agora, como é que eu vou me comportar? Ó, a necessidade de controlar para não olhar para o medo, né, que é o que a gente fica fazendo aqui, ela começa a pular, assim, ela começa a gritar. Como é que eu vou me posicionar agora? Se eu aprendi a me posicionar assim, me comportar assim, e eu falo assim porque me ensinaram assim, como é que eu vou me posicionar agora se não for assim do jeito que eu aprendi? Aí é o medo que gerou, que gera a sensação de controle que faz a gente atuar do jeito que a gente está acostumado, começa a gritar mesmo. E aí, olha só, por que que a gente experimenta uma dificuldade, né? Que nem a Etéria trouxe ali na experiência. De onde vem a dificuldade? Exatamente por causa disso que a Doroteia falou porque eu ainda não concordei com a realidade. Lembra da sessão anterior, né, a sessão 3 que ele fala sobre o acordo de união? Ele fala assim, ó, você tem que acordar com a realidade, você tem que concordar, você tem que fazer um contrato com Deus e você não quebra esse contrato. Porque se você quebra esse contrato, você vai permanecer na ilusão, na dúvida, entendeu? Então, de onde vem o medo? O medo a gente já sabe que vem da separação, mas quando a gente vai olhar para isso, para transcender, o próprio medo julga isso. E aí a gente vai para um lugar de não saber como é que eu tenho que atuar. E aí é normal mesmo a gente, diante das pessoas, ter uma sensação mais de que eu tenho que ficar quieto, né? Esse é um começo. Ficar quieto diante das relações é um início. Por quê? Porque eu preciso, né, entender ali como é que eu fico ajudando os outros e, ao mesmo tempo, como é que eu vou me comunicar com essa ilusão sem tornar ela real, né? Então fica esse embate. Como é que eu caminho no mundo sem tornar o mundo real e sem ajudar outras pessoas a tornarem o mundo real? Então fica esse embate, né? Como é que eu atuo, já que não posso atuar a partir de crenças, então eu tenho que atuar a partir da verdade. Eu só posso atuar a partir da verdade. Atuar a partir da verdade tem que ser um lugar onde eu não confirmo a ilusão. E aí fica esse embate, porque as próprias crenças, elas ficam assim, ó, mas como é que é? Como é que vai? Ela não tem opção. Eu tenho que atuar a partir da verdade. Então, se eu for me comunicar, eu vou falar a verdade o tempo todo. E esse falar a verdade, ele vai ser de inúmeras formas. Não necessariamente eu vou estar com um livro, um cursinho Lages debaixo do braço e vou abrir toda vez que alguém vier conversar comigo. Não é isso, né? Mas eu vou, toda vez que eu vou responder alguma coisa, eu estou ciente da verdade, falo sobre coisas das ilusões, me comunico através de ilusões, mas não confirmo ilusões. Só tem uma maneira de fazer isso. Eu entrar em um acordo com a verdade. Enquanto eu não entrar em um acordo com a verdade, eu não vou saber o que fazer